Graça e paz a todos. Amados, vamos estudar aqui sobre a graça. Vamos estudar aqui sobre a diferença entre o pagão e os cristãos. A diferença entre o joio e o trigo. Vamos estudar aqueles que não são hipócritas, o que realmente não seguem uma religiosidade, e sim a Cristo. Vamos estudar aqui aqueles que não são sepulcros caiados, que por fora é limpinho, branquinho, direitinho, mas por dentro é só podridão. Vamos estudar o que é a graça. Aqui eu separei para vocês, no livro de Efésios, deixa eu achar aqui, Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Presta atenção, meus amados. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é pelo seu livre-arbítrio, tá? Isso vem de Deus, não é pela religião. Isso vem de Deus. Não por obras, não porque vocês estão dizimando, não porque vocês estão fazendo campanhas, não porque vocês estão subindo montes, não porque vocês estão indo a igrejas, não porque vocês estão fazendo caridade. Não é por obras. É simplesmente pela fé. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, vocês não são salvos porque vocês dizimam, porque vocês fazem caridades. Vocês não são salvos porque vocês não adulteram, não fornicam. Vocês não são salvos porque vocês vão à igreja. Não. É pela graça divina. Não vem de nós, senão a gente vai se vangloriar. Não, eu fui salvo, mas também eu dizimei tanto tempo, eu pratiquei tantas boas ações, eu sou salvo porque eu só vou à igreja, eu vou muito à igreja, eu subo um monte. Não. Mas existem as obras daqueles que são salvos. Essas obras já foram guardadas para nós viéssemos a praticá-las. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras as quais Deus preparou antes da nossa salvação. As nossas obras que nós estamos praticando agora, depois de salvo, essas obras Deus já preparou antes para que nós viéssemos a praticá-la. Mas para nós praticarmos as boas obras de Deus, Ele teria que colocar o teu Espírito em nós. E mais, meus amados, vamos estudar também Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Repetindo, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, não basta apenas confessar. Nós sabemos que quando a gente se batiza, é uma confissão. É um testemunho que agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas sabemos que batismo não salva ninguém. Muitas pessoas estão no nosso meio, inclusive aquele homem que dormia com a mulher do pai dele, ele tinha se batizado em nome de Jesus Cristo. Mas ele estava praticando as más obras. Então, nós sabemos que muitos se confessam com sua boca, eu creio em Jesus Cristo, creio. Muitos podem chegar na igreja, aqueles que querem aceitar Jesus Cristo, vem aqui na frente e confesse. Você crê que Jesus Cristo, creio. Pronto. Confessou ali e falou que crê. Aí marca o batismo, se batiza na igreja e ele se julga um salvo. Mas tem que crer no coração. Vocês lembram de Simão o Mago? Ele creu, está assim mesmo escrito, ó. Simão o Mago creu e foi batizado. Mas Simão o Mago ele só estava com interesse de ter o poder do Espírito Santo, de impor as mãos sobre as pessoas para elas receberem o Espírito Santo por causa do dinheiro.
Então, se o mago, ele foi batizado e creu, mas ele não creu no coração. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, fiz aqui um apanhado antes para a gente entender o que é a graça. Muitos estão no nosso meio dizendo ser cristãos, mas não são. Confessaram com a sua boca que Jesus é Senhor, foram batizados em nome de Jesus, mas no coração mesmo, que só Deus sabe, nós não sabemos o coração da pessoa, a não ser se eles praticarem as mais obras, como aquele homem que dormia com a mulher do pai dele, ele praticou as mais obras. Por isso que o apóstolo Paulo julgou ele. E falou, vocês deviam julgar esse homem e expulsá-lo do seu meio, porque foram manifestas as mais obras dele. Demonstrou que ele não creu no coração. Tá? Continuando aqui, meus amados. Vamos agora, para exemplificar, estudar o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 em diante. Fala sobre a imoralidade na igreja. O apóstolo Paulo ficou sabendo que tinha um homem que se dormia com a mulher do pai dele. E a igreja sabia disso e não fazia nada. Tanto é que o apóstolo Paulo sabia que isso aí foi espalhado por toda a cidade. Então, o que os pagãos estavam vendo? Olha lá, aquele povo que se diz crer em Cristo, olha como é que eles praticam as obras de Cristo. Então, diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha a advertência do apóstolo Paulo. Expulse ele do meio de vocês. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Olha aí, ó, aqueles que dizem, não julgueis para não ser julgados. Amados, uma das piores coisas que existe são pessoas que estão no nosso meio, não entendem a palavra do Senhor, nem estudam a Bíblia e vêm refutar aquilo que a gente faz. Não julgueis para não ser julgado. O apóstolo Paulo soube da prática pecaminosa desse homem que se dizia ser cristão. Por acaso essas pessoas iriam chegar para o apóstolo Paulo? Não julga não, apóstolo Paulo, senão você será julgado. Versículo 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entrega a Satanás. Existem alguns teólogos que afirmam que entregar a Satanás era para que aquele homem morresse. Para que aquele homem morresse. E eu não creio assim, meus amados, como muitos outros não creem também assim. Entregar a Satanás, quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Então, entregar a Satanás é entregar o mundo. Eu separei aqui alguns capítulos, alguns versículos de outros capítulos, só para a gente entender o que é entregar a Satanás. Deixei até separado. Fica no capítulo 2 do livro de Efésios, do versículo 2 ao 3, que é a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estavam mortos. Então, aqueles que estão no mundo estão mortos, tá? Em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Então, praticavam o pecado. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, aquele homem que dormia com a mulher do pai dele, ele continua morto nas suas transgressões.
porque no coração ele não creu no Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo falou para expulsar do meio deles. Porque aqueles que estavam ali, eles criam no Senhor no coração, de todo entendimento. Mas aquele homem não. Ele era uma maçã podre no meio de outras maçãs saudáveis. E uma maçã podre no meio de outras saudáveis vai passar essa podridão para as outras maçãs. Então, está dizendo que eles não podem congregar com pessoas assim. Entrega a Satanás. Por quê? O príncipe do mundo. Eu acabei de ler para vocês. E podemos ver também, que eu separei aqui, no livro de Mateus 18, versículo do 15 ao 18. Então vamos lá. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro, ensine-o. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Lembra lá do livro de Ezequiel 33, capítulo 33, fala do sentinela? Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Foi o que o apóstolo Paulo falou para aqueles homens da igreja de Corinto. Vocês deviam ensiná-lo, mas não, vocês estão todos aí orgulhosos, sem fazer nada. Feito Eli, o sacerdote Eli, que viu os filhos dele pecando, não falava nada. Vocês não estão sendo sentinela. Então vocês têm que tratá-lo agora então como pagão ou publicano. É isso que em 1 Coríntios capítulo 5 está dizendo: entregue a Satanás, para ver se ele se arrepende. Entregá-lo ao mundo. E no livro de 1 João, 1 João capítulo 5, versículo 19 diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Então, entregar o homem a Satanás é entregá-lo ao mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E mais, meus amados, quando lá em 1 Coríntios fala entrega esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, nós podemos ler lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que nem todas as doenças é decorrente do pecado. Mas quando uma pessoa peca, vamos supor, o vício das drogas traz doenças. Tudo aquilo, o adultério, consequentemente, vai trazer algumas doenças. Então, o salário do pecado é a morte. Acarreta depressão, um monte de coisas. Você vai adulterar, você pode correr o risco de ser morto. Então, meus amados, por isso que o apóstolo Paulo falou: entregue esse homem a Satanás. Entregar o mundo, para ver se ele se arrepende. Só não podia ficar no meio da congregação porque ele era uma maçã podre. Vamos agora lá no versículo 6 do 1 Coríntios capítulo 5. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Olha aí. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Livre-se desse homem que se deitava com a mulher do pai dele. Livre-se desse adúltero que se casou com uma outra pessoa depois do divórcio e se diz ser cristão. Entrega esse homem, expulso da congregação de vocês. O Edson está falando que tem que expulsar. Que evangélico é esse? Que cristão é esse? Gente, acabei de ler para vocês ali Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 18. Que a gente tem que ensinar, admoestá-lo, falar que isso é errado. Se ele não atender, chama outros irmãos para testemunhar.
e ali os irmãos falam, conversar com ele. Se ele não atender aos irmãos, leve à igreja. E se ele também não atender a igreja, expulse do seu meio. Eu acho que eu não preciso desenhar aqui, né? Eu estou explicando para vocês direitinho. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade, sem o pecado, sem aquele que se diz ser cristão, mas está praticando as mesmas mais obras dos pagãos. Celebremos as festas sem esse fermento velho, sem esse pecador, esse praticante do pecado. Pecadores todos nós somos, mas aquele homem era um praticante do pecado. Ele merecia ao mundo e não ficar no meio da congregação. 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aqui, meus amados, está falando que nós não devemos nos associar com aquele homem que se deitava com a mulher do pai dele. Que nós não devemos nos associar com a pessoa que se diz cristã, mas está divorciada e casada com outra pessoa, que o seu primeiro cônjuge ainda vive, então ele está em adultério. Nós não devemos nos associar com pessoas desse meio. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não deve se associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, está dizendo que é irmão em Cristo, mas ele é um imoral, ele é um avarento, ele é um idólatra, ele é um caluniador, ele é um alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Ele é um caluniador. O apóstolo Paulo, ele falou alguma calúnia? Ele imputou um crime a alguém? Ele falou algo que ele não tinha certeza? Todos sabiam que aquele homem estava se deitando com a mulher do pai dele. Então isso não é uma calúnia. Isso é uma advertência. Nós nunca podemos julgar corações. E o apóstolo Paulo falou que a gente não pode julgar os do mundo. É Deus quem julga. Versículo 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Os do mundo a gente não julga. Por isso que ele falou, expulsa esse homem do nosso meio. Entrega a Satanás, que ele pertence ao mundo. Mas entrega ao mundo, porque ele pertence ao pai dele, que é o diabo. Para ver se ele se arrepende. Deus julgará os de fora. É Deus que vai julgar esse homem que se deitava com a mulher do pai dele. Expulse esse perverso no meio de vocês. Expulse esse homem que se deitava com a mulher do pai dele no meio de vocês. Expulse esse adúltero no meio de vocês. Expulsem. Mas como é que eu vou expulsar um pastor? O pastor da minha igreja é divorciado e casado com outro. Ou então o pastor da minha igreja não é divorciado, mas ele celebra casamento de divorciados. Não, nem sentem à mesa para comer com essas pessoas. Saem dessa congregação. É simples assim. Eu separei aqui, falar sobre esse versículo 13, que fala, Deus julgará os de fora, expulse o perverso no meio de vocês, que fica em Salmos 119, versículo 63. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus mandamentos. Olha, isso lá em Salmos, tá? Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos seus mandamentos. Então nós não temos que ser amigos daquele que pratica as más obras. Estamos falando daquele que se diz cristãos, tá, meus amados? Os do mundo é Deus quem julga. Mas nós temos obrigação de julgar aqueles que se dizem ser cristãos. E para terminar, 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 9 ao 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Repetindo aqui, nem os imorais. Vocês podem notar aqui, imorais e adúlteros estão incluídos nesse versículo. Adúlteros é somente para quem é casado. E imorais são todos aqueles que praticam a imoralidade sexual. Que é o quê? Sexo antes do casamento. Sexo com animais.
sexo com o mesmo sexo. Homossexuais passivos ou ativos. Amados, não existe como não entender o que é a graça do Senhor. Eu aqui expliquei para vocês, comecei como é ser salvo em Cristo. Como é que as obras daqueles que são salvos, que eles começam a fazer as obras de Deus, como é que isso demonstra? Agora, existe realmente pessoas no nosso meio que a gente, na Bíblia, denomina joios e trigos, que é muito parecido. Quem tem o poder para julgar o joio é somente Jesus, porque ele é muito parecido com o trigo. A não ser que um desses joios demonstre as suas más obras. Aí sim nós temos obrigação. Aquele homem que se deitava com a mulher do pai dele, ele era um cristão, segundo todos ali. Só que ele estava praticando uma imoralidade sexual, se deitando com a mulher do pai dele. Mas as pessoas até então, antes de as pessoas descobrirem, ele era um joio. Mas quando foram manifestas as mais obras deles, aí as pessoas têm o direito, o dever de ir lá repreendê-lo e julgá-lo. Agora a gente pode entender uma coisa. Presta atenção, meus amados. Então, como eu havia dito, para terminar, amados, quais são as obras daqueles que estão em Cristo? E quais são as obras daqueles que não têm a graça, que não estão em Cristo? Eu vou até ler aqui para vocês, vou até repetir aqui. Se não me engano é 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, olha só. O que ele estava dizendo? 1 Coríntios 5. Mas agora eu estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo ser irmão. A pessoa que se diz ser irmão é imoral. O que o imoral faz? O imoral são aqueles que são do mundo. São aqueles que são do mundo. Então nós sabemos, aqueles que são do mundo, eles praticam a imoralidade sexual. Então a gente sabe que um cristão, ele não vai praticar a imoralidade sexual. E quais são as imoralidades sexuais? O sexo antes do casamento, a fornicação. Os do mundo fazem? Sim. E o cristão, o que crê em Cristo faz? Não. Se divorciar e casar com outro. Os do mundo fazem? Óbvio, é o que mais tem. E os da igreja, os que creem em Cristo, fazem? Não. Ah, não, tá aí não. Aí existe um parêntese. E se eu for traída? Perdão? Ué, você não é cristão? Não, mas e se eu for largada? Ué, se for largada? Joelho no chão? Ele é o seu cônjuge. O apóstolo Paulo já advertiu que em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, a não ser em óbito que vocês podem se casar com outra pessoa. Jesus Cristo também já advertiu ali, exceto em caso de fornicação. Aí vocês têm que repudiar, que é quem comete a imoralidade sexual, que é o sexo antes do casamento. Os do mundo caluniam? Fazem fofoca? Sim. E o cristão faz fofoca? Eu deixo vocês responderem. Então, meus amados, terminou. Era isso que eu queria falar para vocês. Não existe, meus amados, confusão para entender isso. Olhem para vocês, vejam como vocês estão andando com o Senhor, porque aí sim vocês vão entender o que é a graça divina. Religião não salva ninguém. As obras desse mundo não nos levam a Cristo, mas existem aquelas obras que já estão preparadas antes mesmo da nossa salvação, para que nós, os que recebemos a graça, viermos a praticá-las. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.